Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje, vamos falar sobre a atuação do Seconce São Paulo. Nossos convidados, Giancarlo Rodrigues Brandão, superintendente ambulatorial do Seconce São Paulo, Carolina Rodrigues Vaz, gerente do Seconce São Paulo, na Baixada Santista. Muito obrigado pela presença. Obrigada. Giancarlo, quando foi criado o Seconce e quais as áreas de atuação da instituição hoje em dia? Bom, o Seconce foi criado em 1964. E? 34? 64. 64. Por empresários da construção civil. 60 anos quase. 60 Isso aí, esse ano a gente comemora 60 anos. E ele foi criado para prestar assistência ao trabalhador da construção civil, tanto na área médica quanto na área odontológica. Área de atuação? Hoje, o Seconce, ele, depois de prestar esse atendimento aí para a construção civil, expandiu os seus negócios e a gente está atuando também na área de organização social de saúde, tanto para o Estado quanto para o município. Então, hoje a gente faz a gestão de alguns aparelhos de saúde, tanto do Estado quanto do município. Legal, depois a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre exatamente o que você faz, exames laboratoriais, pré-admissional, e durante o decorrer do programa a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, né? Carol, da questão de assistência médica, né? Quem tem direito ao serviço do Seconce? Bom, o serviço do Seconce, quem tem direito são todos os trabalhadores da construção civil e seus dependentes, esposa, marido e filhos. Seria um plano de saúde, por exemplo? A gente não é, podemos brincar que a gente é o plano de saúde da construção civil, mas na realidade a gente não é um plano de saúde, a gente presta um serviço ambulatorial, né? Então, assim, a gente tem diversas especialidades médicas e então não tem essa caracterização de ser um plano de saúde, não. Mas é o que atende o trabalhador. Isso. Por exemplo, todos os trabalhadores têm esse direito, o Zé Carlos pode também bater esse papo, ou a empresa tem que ter esse convênio? Como funciona? É automático ou a empresa tem que, por exemplo, se inscrever? Como funciona nesse caso? O Seconce, como é que é feita a contribuição? Em cima de 1% da folha de pagamento das construtoras, dá direito à utilização dos serviços quando eles contribuem para o Seconce. Então tem que sim fazer uma inscrição, tem que fazer uma manutenção mensal para dizer qual trabalhador que entrou, qual trabalhador que saiu da folha, para ele ter direito aos nossos serviços. Então é baseado no 1%. Diferente de um plano de saúde que você paga por utilização, que você paga mensalmente, com o Seconce você faz essa contribuição. E quando o trabalhador sai, ele deixa de ter direito se ele não for para uma construtora que também tem Seconce. Tá, e por exemplo, esse contrato ele parte da construtora. Por exemplo, a construtora tem que solicitar isso e ela que arca com esse 1% ou o trabalhador também tem a parte dele? É ela que arca com 1%. O 1% está sempre vinculado à construtora e não ao trabalhador. Tá, isso é para atendimento, depois a empresa também pode contratar, por exemplo, serviço admissional, demissional e outros serviços, exames, por exemplo, de imagem, isso é são à parte, né? Coisas à parte. Isso, à parte. Então, o Seconce hoje, no braço próprio, nos negócios próprios, ele tem a medicina assistencial, que a gente chama, que dá direito à assistência médica ambulatorial, odontologia e fisioterapia. Legal. E o serviço de saúde e segurança do trabalho, ele é contratado à parte, porque há 25 anos, mais ou menos, o Seconce entrou
nessa área de saúde e segurança do trabalho. Muito bom. E os preços, Carol, são competitivos? Não só para, lógico que não tem valor. Sim. Por exemplo, porque o trabalhador, a construção civil, a gente tem trabalhadores, às vezes, que não tem muita condição financeira, ajudante de obra, que não tem um salário muito alto. Não. São preços assim, um pouco mais acessíveis para eles poderem fazer esse exame? Ou a empresa participa também quando esse trabalhador isso que eu ia comentar, né? É importante dizer assim que dentro da medicina ocupacional, né, ela tem um setor à parte, a gente tem um setor comercial. Os nossos preços, sim, são bem competitivos, né? A ideia é que a gente consiga atender toda a construção civil também na área de medicina ocupacional e esse serviço, ele também é 100% pago pela empresa, né? Ele não é pago pelo trabalhador. Então, é 100% subsidiado pela empresa, assim como a medicina assistencial. Muito bom. O trabalhador não tem custo Ótimo. ao frequentar as nossas instalações. Muito bom. É bom porque a empresa oferece para o trabalhador, fideliza, né, o trabalhador, ainda mais hoje na dificuldade da mão de obra, é sempre importante você ter algo mais, né, para o trabalhador, que merece. Né? Com certeza. A empresa cresce graças ao trabalho de todos os funcionários de uma equipe que faz parte do sucesso da empresa, né? Sim. Uma pergunta para a Giancarlo e para a Carol, né? Queria saber das especialidades, né, disponíveis aqui na nossa região, né? E quais as cidades que o Seconce também possui representação aqui na Baixada. Aqui na Baixada nós temos 3 unidades, né? A Santos é a maior unidade, a gente está aqui desde 1976, a gente é a segunda mais antiga unidade do Seconce. Aí temos na Riviera de São Lourenço também e em Praia Grande. E, bom, a gente tem diversas especialidades médicas, né, aqui na região, cardiologia, pediatria, ginecologia, clínico geral, oftalmologista. A gente também tem um serviço de ortopedia e fisioterapia, né, levando em consideração aí que é uma demanda muito grande da construção civil para essa especialidade, né, e o serviço de fisioterapia também, né. Temos a odontologia, também, que é o nosso carro-chefe aqui na região, né, porque a gente faz até prótese dentária, a gente também faz toda a parte de canal, pequenas cirurgias, limpeza. Então, tem uma demanda bem grande para a parte de odontologia também. E temos os exames, tanto de imagem, laboratoriais, métodos gráficos. Né? Na ginecologia, a gente também tem uma parte que a gente chama de planejamento familiar, que a gente pode colocar DIU, né? Desde que, de fato, seja necessário, né? Nas esposas dos trabalhadores da construção. Então, a gente atende o dependente também nessa condição. Isso é importante. O dependente também. Quando a empresa paga esse 1%, é a família que tem direito? Então, ele paga 1% para o trabalhador e existe um valor fixo que ele pode pagar para incluir os dependentes. Aí o próprio funcionário paga? Na realidade, não. Isso aí também é subsidiado pela empresa, né? E aí, assim, tanto a esposa quanto os filhos podem utilizar, e é por isso que a gente tem esse serviço de pediatria e ginecologia, justamente para atender os dependentes. Bom, e também pode ter mulheres também trabalhando na construção civil. Também né? também tem. Ainda não é uma coisa, é raro, mas também tem. Aí o marido pode se beneficiar como dependente. Então, vamos, né? Isso mesmo. Eu sou um cara que sou totalmente favorável à inclusão das mulheres. Cada dia mais, né? Eu ainda prefiro mais, em algumas posições, essas mulheres do que os homens. É lógico, posição de força, às vezes a mulher não pode equiparar, mas acho que no trabalho do comando... Até no pós-obra, né? A gente teve até um projeto recente aí, né, de mulheres no pós-obra, na entrega da obra aí, trabalhando, né? E isso foi muito, muito bom, né? Foi bem visto, na realidade, né? Porque elas fazem isso muito bem, né? Eu acho também. Eu sou totalmente favorável à inserção da mulher no nosso meio. É lógico que até na obra mesmo, nós temos mulheres nas obras, é que a obra fica um pouco mais difícil, Exato. porque determinadas profissões dependem de força física. Exato. Nós temos alguns problemas também de banheiros, de como transitar. De acomodar, né? Mas hoje está bem menos, né? Hoje eu acho que o trabalhador, por exemplo, lida muito bem com uma engenheira, dentro da obra, com a gente consegue, às vezes, até fazer... de segurança, mulher. Então, hoje essa convivência, não sei como era antigamente, mas hoje é bem tranquila. A parte administrativa tem uma força feminina muito forte, né? É mais a obra em si, como pelas características, né, que você acabou de citar, que realmente não tem tantas mulheres ainda. Mas as mulheres têm que ocupar os espaços. Isso aí, vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre a atuação do Seconce São Paulo. Nossos convidados, Giancarlo Rodrigues Brandão, superintendente ambulatorial do Seconce São Paulo, e Carolina Rodrigues Vaz, gerente do Seconce na Baixada Santista. Giancarlo, como a construção civil, né, foi uma atividade que não parou
durante a pandemia, nós estamos falando da pandemia, né? Queria que você frisasse aqui a importância e a relevância do trabalho do Seconce nesse período. Eu pude presenciar, foi um trabalho espetacular, né? Principalmente na orientação dos trabalhadores e empresários. Durante a pandemia, a construção civil foi considerada uma atividade essencial no nosso país. Então, ela não teve paralisação nas suas atividades. E o Seconce São Paulo conseguiu apoiar as construtoras na rotina do canteiro. Então, com técnica de segurança em loco, com técnico de enfermagem também para dar suporte nas atividades. Conseguimos colocar médicos em alguns clientes que tinham uma demanda e uma necessidade que compunha a figura de um médico, então a gente também conseguiu introduzir dentro do canteiro, além das orientações que a gente fez em parceria com o Sinduscon, com o Secov, então, com a Abrainc. Então a gente teve um fortalecimento aí das entidades da construção civil para que o canteiro de fato não paralisasse, para que as atividades do canteiro continuassem. Então a gente também fez testes em massa, o Seconce foi um pioneiro aí nos testes rápidos dentro da construção civil, então a gente fez muito teste para a Covid-19 e orientações e tratamento, tanto por teleconsulta quanto atendimento presencial nas nossas unidades, para tratar o trabalhador da construção civil que estava com Covid. Vocês fizeram na nossa obra, EG Plus, não foi? Foi feito? Foi, né? A gente fez um atendimento em company para vocês, grande lá, acho que foi em 2021. Por exemplo, se uma empresa que tem o serviço do Seconce precisar de uma palestra orientativa, por exemplo, sobre determinados assuntos, por exemplo, doenças transmissíveis, dengue, etc., doenças, tal, o Seconce pode fornecer um especialista para poder, por exemplo, fazer essa palestra no nosso canteiro, por exemplo? Sim. A gente tem um calendário, na verdade, né, anual, né, que a gente pode oferecer diversos temas dentro do próprio canteiro, um atendimento específico dentro do canteiro. De janeiro a dezembro a gente tem um tema específico, mas também pode ser aberto a outros, depende muito de cada canteiro, né, da necessidade de cada canteiro. Um deles, por exemplo, é nossa atuação de saúde bucal dentro do canteiro com a unidade móvel odontológica. Esse é um serviço que os canteiros gostam bastante, que o dentista vai na obra junto com a unidade móvel odontológica e consegue fazer aí uma triagem, né, na boca desses trabalhadores, fazer uma palestra de saúde bucal, ensinar, fazer escovação, que parece que é uma coisa óbvia, mas que às vezes nem todo mundo sabe exatamente como deve ser feita. Então, palestra do Outubro Rosa é muito procurado também, aí atendendo as mulheres, né, mais nos escritórios. Novembro Azul também, que é o câncer de próstata, enfim, tem diversas atuações que a gente faz dentro do canteiro. Mas tem que requisitar vocês, né? Isso, a gente tem um calendário, inclusive a gente faz bastante divulgação, entregamos o nosso calendário de fato físico, né, que também contém essa divulgação dessas palestras, mas também pode demandar. A gente faz bastante divulgação justamente para incentivar os canteiros a realmente fazer esses eventos em loco, né? Porque eu acho que assim não tem que deslocar os trabalhadores, né? E consegue atender a empresa melhor. CIPATs, eventos. A Carol falou muito bem das palestras que a gente faz assistenciais, mas a gente também tem algumas palestras que entram dentro das normas regulamentadoras. Também. Que a gente também faz em company, também faz dentro das empresas. Então, CIPA faz todo esse desdobramento das normas para os clientes e auxilia os clientes a estarem regular aí dentro das normas regulamentadoras. Uma pergunta, vacinas, gripe, etc. Exames, por exemplo, de sangue. Quer fazer um exame de sangue para 100 funcionários, é possível fazer em loco, no canteiro? É possível fazer no canteiro, vacina a gente também? desloca também. Também. Inclusive, a gente já anunciou nossa campanha desse ano de vacinação. Agora, né? Abril? Março, abril, né? Isso. De gripe, né, por exemplo? Sim, de gripe. Mas, por exemplo, quer fazer um teste de sangue nos funcionários, por exemplo, em mutirão, vai lá, faz um... Fazemos em loco não só os testes, como os exames de métodos gráficos. Eletrocardiograma, eletroencefalograma, também é possível fazer. Nós já fizemos. Dentro dos canteiros, essa atividade. E atendimento médico, que a gente desloca toda a equipe. Então, se você tiver um contingente de obras, quer fazer uma campanha de periódico para regularizar todos os ASOS, que são atestados de saúde ocupacional dos funcionários, você pode contratar e fazer 100% do seu contingente. Você não paralisa, não precisa deslocar as pessoas para a nossa unidade, e faz dentro do canteiro.
Muito bom. Falando nesse assunto, né, no segmento de medicina ocupacional, já que você comentou, Giancarlo, falei para perguntar para a Carol, quais são os serviços, né, e certificações e cursos e laudos, nossa, que o Seconce oferece, né? É um serviço exclusivo para a construção civil ou pode ser contratado por outros tipos de empresa? O ocupacional agora, né? É importante dizer assim, a medicina assistencial ela é 100% dedicada à construção civil, mas a medicina ocupacional a gente atende outros segmentos. A gente atende também a construção civil, mas, por exemplo, aqui na região eu atendo muito porto, logística, empresas de transporte. E dentro desse serviço, nossa, tem uma gama muito grande, né, de programas e laudos que a gente oferece. Então, o programa médico ocupacional, o programa de gerenciamento de riscos, o LTCAT, laudo de insalubridade, periculosidade, treinamento da maioria das NRs, né, NR18, NR1, treinamento de CIPA, brigada de incêndio, trabalho em altura, espaço confinado. E a sigla que está em voga agora, o E-Social. Ah, o E-Social também, Fazemos sim. também o E-Social das empresas. Exato. Mandamos diretamente no portal do governo, fazemos a mensageria de todos esses serviços que o Seconce presta, ele se responsabiliza por fazer esse envio ao governo. Vou fazer uma pergunta que não está aqui no script, eu não sei nem qual dos dois podem responder, se é que podem responder, não sei. Por exemplo, laudos, você falou de laudos de insalubridade e tal. Por exemplo, às vezes, né, alguns construtores, eles entram com processo pedindo insalubridade, pedindo uma série de coisas, e às vezes isso não é pertinente, e não é pertinente, normalmente não ganham a causa. Mas como isso funciona? Por exemplo, a empresa pode se precaver, vocês trabalham mais para o lado da empresa, por exemplo, a construção civil é considerada uma profissão insalubra, assim que fala? Insalubre. Como funciona? Assim, nessa basicamente, parte? foi uma ótima pergunta, tá? Hoje, o Seconce tem uma equipe dedicada em engenharia, então todas as nossas unidades têm todos os equipamentos de medição, inclusive acelerômetro, que é um equipamento super caro aí no mercado, e o Seconce dispõe desses equipamentos para fazer todas as medições no canteiro. Inclusive, e é baseado nessas medições que vai dizer se aquele funcionário tem direito ou não à aposentadoria especial, tem direito ou não a um pagamento de insalubridade, é após uma avaliação do ambiente de trabalho. Em termos práticos, a construção civil tem bem poucas condições que, por exemplo, dão direito a uma aposentadoria especial. São poucas as condições que levam a isso. Então, o E-Social nada mais veio para fazer isso, para dizer e comparar num futuro os ramos de atividade. Então, por que essa construtora adoece mais do que essa? Porque essa tem um risco ocupacional maior do que essa? Então, no final, o governo vai conseguir ter uma análise global de todos os ramos de atividade, não só da construção civil, mas comparar, fazer uma análise crítica de todos esses riscos e adoecimentos que acontecem. Por exemplo, você acha que seria interessante uma empresa, sem essa necessidade, por precaução própria, contratar esses laudos, sem precisar para guardar, ou mesmo para tentar corrigir no curso da obra? Na realidade, o que acontece esses laudos deveriam ser já contratados. Todo mundo tem a obrigação de ter o laudo. Nós temos, Carol? Tem sim. Tá bom. Essa parte, olha, eu estou aqui como leigo que cuida disso tudo, é a Flávia. Tem. Esse aqui tudo, E-Social, LTCAT, PGR, eu como apresentador de programa, sou dono de uma construtora e quem cuida disso é a Flávia. Está perguntando porque eu também não sei. Então a gente tem, né? Pô, graças a Deus, cara. E a gente está vendo já multas com relação ao E-Social, alguns ramos de atividade já estão sendo penalizados com relação a autuações. Então esse é um ponto importante e que o Seconce também dá suporte para as construtoras e para as empresas dos outros ramos, né, Também. A gente não fica só vinculado à construção civil, nesse sentido. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco está de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre a atuação do Seconce São Paulo. Nossos convidados, Giancarlo Rodrigues Brandão, superintendente ambulatorial do Seconce São Paulo, Carolina Rodrigues Vaz, gerente do Seconce São Paulo na Baixada Santista. Giancarlo, as NRs seguem uma evolução exaltando a preocupação com a saúde, segurança e bem-estar do trabalhador. Qual a atuação do Seconce visando esse aprimoramento dessas normas?
Recentemente, as normas regulamentadoras, a gente teve uma atualização delas. Então, elas passaram de ser normas de gaveta, para quando a fiscalização chegar, então é aquela correria. O fiscal chegou, pega o documento. E passaram a ser normas de gestão. Então, são programas, não são mais documentos. Então, você faz um acompanhamento, você faz um aperfeiçoamento da saúde e segurança do trabalho nos canteiros. Então, agora, a fiscalização está batendo muito nesse ponto. A gente tem que ter os documentos por fase de obras. O SECONS está se reposicionando nesse sentido. Então, a gente está passando a ofertar agora uma assessoria mesmo, uma solução, consultoria, né? E uma solução, né, Carol? 360 para as empresas, para garantir que as coisas estão acontecendo de maneira correta. Então, dentro dessa solução, a gente vai entregar todos os programas, tudo que é necessário para aquele canteiro, tudo que é necessário para aquela empresa, pensando em matriz, pensando em obra e pensando nos outros ramos de atividade. Então, a gente entrega agora uma solução completa, envolvendo tudo. Todos os laudos de periculosidade, todos os laudos de insalubridade. Não só da construção civil, né? Não só da construção civil. Laudo técnico das condições do ambiente de trabalho. Que a NR18 teve uma revisão e o SECONS participou dessa revisão também, né? Sim. Então, assim, a gente tem bastante condição de oferecer uma solução que seja mais adequada para o canteiro e não entregar um documento estático, né? Porque a obra, ela tem fases, né? Então, o que a gente percebeu é que muitas vezes entregava-se um documento no início da fase da obra e aquele documento ficava estático. E não pode, na realidade, ele precisa ter um acompanhamento de acordo com... Cada fase tem um risco diferente. Então, é preciso contemplar tudo isso para a construção civil. É bem complexo, né? Cada fase tem um risco diferente, tem funções diferentes. Tem funções diferentes, Então, não faz sentido você apresentar num acabamento uma função de fundação. Claro. Então, os documentos têm que vir acompanhando as fases das obras. Muito bom. Carol, quais são as ações que o SECONS desenvolve nos canteiros de obra? A gente já falou um pouquinho, mas você podia especificar um pouquinho mais, né? E esse calendário, né, anual que procura seguir. Já falou, se quiser dar uma pincelada rápida. Na verdade, assim, muita coisa a gente consegue fazer dentro do canteiro, né? A gente consegue levar, inclusive, um médico para fazer atendimento clínico, a gente pode fazer exames laboratoriais, exames de métodos gráficos, né? A gente consegue fazer uma audiometria. Tudo isso tende a facilitar, né? Porque muitas vezes, por exemplo, existe uma campanha de periódicos, né? Um canteiro que tem 100 funcionários. Em vez de deslocar esses 100 funcionários para dentro do SECONS, às vezes a gente prefere deslocar os nossos profissionais e os nossos equipamentos para dentro do canteiro. Obviamente, precisa ter uma condição para isso, adequada, né? Para que a gente consiga instalar, né, esses equipamentos e os profissionais para fazer esse atendimento, mas isso acaba sendo bastante interessante. Na parte de odontologia, né, como foi dito, né, a gente consegue levar o dentista na obra, porque a gente tem uma unidade móvel que permite isso, né, com uma cadeira de dentista. Mas ele ficaria lá tipo uma semana, né? Ele poderia. Um dia não dá, mas ele poderia. funcionários. Sim, já aconteceu de ter uma campanha de saúde bucal que durou 3, 4 dias. Depende muito da demanda da empresa, do número de funcionários, né? Então a gente consegue fazer e a gente tem uma gama de palestras que a gente pode fazer também, que é aquele calendário anual que a gente chama, né? De janeiro a dezembro tem um tema diferente. Então tem de qualidade de vida, tem de DST, alcoolismo, saúde mental, Outubro Rosa, né? Que fala do câncer de mama, o Novembro Azul, que é a próstata. Principalmente Novembro Azul, né? Acho que Novembro Azul, muito preconceito pedido. ainda mais em obra, meio Sim. machista, né? O pessoal não A gente querer já fez uma campanha até de PSA, que é aquele exame que coleta para avaliar, né, a questão do câncer de próstata, né? Deixa eu pegar um gancho, Carol, na sua fala, Sim. falar da odontologia. O SECONS está modernizando também a área de odontologia. Então, a gente está fazendo um fluxo digital. Esse fluxo digital, a gente adquiriu uma impressora 3D para fazer impressão de prótese. Então, a ideia é que nos próximos meses aí a gente consiga colocar uma prótese em até 72 horas na boca do trabalhador. Beleza. Então, essa é uma inovação que a gente está trazendo dentro do mercado. São poucas as instituições que trabalham com esse fluxo digital e o SECONS está sendo pioneiro nisso também. Então, esse é um ponto importante. Temos um minuto para falar novidades aí para esse ano, decorrer desse ano. Podemos falar do prêmio. Então temos um minutinho. Seria interessante a gente falar do Prêmio de Saúde e Segurança do SECONS, né, que é um prêmio que ele é anual,
que ele envolve as melhores práticas nos canteiros de obras, toda na parte de saúde, a parte de segurança, de saúde ocupacional e do entorno da obra, né? Então, as empresas da construção civil podem se inscrever, pode mostrar seus cases. A gente faz um evento anual em São Paulo, né? Para premiar, enfim, para mostrar. Então, a gente vai fazer bastante divulgação esse ano. Deixa eu falar de uma novidade da área médica. Esse ano que passou... O doutor Giancarlo é médico, né? É médico do trabalho. A gente não comentou aqui, porque na ficha está como subsidente, mas o doutor Giancarlo é médico do trabalho, né? Rapidinho. O ano passado a gente conseguiu uma acreditação na sede, que é a ONA. A ONA está presente dentro dos hospitais. E a gente está trazendo para a construção civil, está trazendo para os ambulatórios da construção civil, e esse ano a gente vai tentar expandir para todas as nossas unidades regionais essa acreditação. Que legal. Então é um ponto que traz valor para a gestão em saúde dos nossos ambulatórios, e seremos aí a primeira medicina ocupacional a ter o selo ONA para fazer o atendimento em nossos ambulatórios. Sim. Beleza. Você consta de parabéns, é uma parceria que já bastante investimento. Há muitos anos, e estamos contentes com o trabalho, né? Acabou o nosso tempo, quero agradecer muito o Giancarlo, o doutor Giancarlo, a Carol. Obrigada. Quero agradecer a audiência do nosso telespectador, dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.